Olá pessoal, fiquem agora com o resumo semanal de 12 a 16 de junho de 2023. Mas antes, fiquem agora com os destaques de tudo que irá acontecer nessa semana em Sortilégio. Alessandro pedirá o divórcio a Maria José. Bruno acabará com a reputação de Vitória. Mercedes e Gabriel conseguem fugir do cativeiro. Ulisses ameaça Maura e diz que contará tudo a Alessandro sobre Mário Aguirre. Roberto dorme com Ulisses e quase é flagrado por Raquel. Isso tudo e muito mais essa semana na novela Sortilégio. Olá pessoal, fiquem agora com o resumo de segunda-feira, 12 de junho. Vitória questiona Alessandro se realmente ele tem certeza que o filho que Maria José espera é dele. Alessandro responde que não tem nenhuma dúvida e acredita na palavra dela. Fernando telefona para a casa de Vitória e pede Felipa que passe a ligação para a senhora. Vitória recusa falar com ele. Kátia telefona para Lisete e pede que minta para seu irmão Fernando, caso ele pergunte se ela esteve com ela. Bruno e seus advogados planejam encontrar Adriana, mãe biológica de Alessandro, para que declare que Antônio não estava com sua saúde mental estável para redigir o testamento. Alessandro chega na casa de Mercedes e diz que um amigo seu, chamado seu Pedro, pediu que desse um trabalho a ela. Fernando pede perdão a Kátia. Ela aceita e os dois se acertam. Maria José e Alessandro recebem notícias positivas de sua gravidez. O médico deixa claro que está tudo bem com o bebê. Alessandro pede Vitória que seja mais amiga de Maria José. Kátia conta a Lisete que Bruno a pediu para espionar Alessandro, já que ela está trabalhando na empresa. Xuxo se assusta quando Pedro diz que pediu a Maria José que desse trabalho a Mercedes na casa dos Lombardo. Xuxo acaba falando que Eric deu dinheiro a Mercedes e Gabriel para acusarem Paulo de tê-lo atropelado. Depois, seu Pedro liga imediatamente para Maria José e pede que não recomende mais o serviço de Mercedes a Alessandro, pois acabou de descobrir uma coisa muito grave que fizeram. Seu Pedro diz a Maria José que precisa conversar com ela urgente e vai até lá. Mercedes chega na mansão Lombardo e conversa com Ezequiel sobre o trabalho. Paulo e Roberto se divertem juntos. Lisete conta a Maura os planos que Bruno tem para prejudicar Alessandro. E Kátia está ajudando o pilantra do Bruno. Maura pensa em formar uma aliança com Bruno. Paula tem dúvidas em relação a Roberto, se realmente ele é seu amigo de verdade. Mais amigas, Maria José e Vitória, conversam e trocam conhecimentos. Seu Pedro chega na mansão e diz a Paula que aconteceu uma desgraça. Mercedes conta a Gabriel que irá começar a trabalhar amanhã na mansão Lombardo, só meio período, pois precisa cuidar dele. Xuxo chega na casa de Mercedes. Ela revela que Alessandro lhe deu emprego e irá começar a trabalhar amanhã. Xuxo responde que ela não pode trabalhar lá. Seu Pedro conta tudo o que sabe sobre Mercedes e Gabriel. Paula fica furiosa e diz que significa que ela não atropelou ninguém. Seu Pedro responde que sim, e que o homem que ela atropelou com certeza não sofreu nenhum dano. Paula diz que por culpa de Eric e Bruno quase foi parar atrás das grades. Pedro pede a Maria José que não denuncie Mercedes e Gabriel, já que são dois pobres coitados. Depois de Gabriel dar detalhes de como é o homem que lhe pagou para depor contra Paula, Xuxo identifica ser realmente o Bruno, o mandante. Seu Pedro não quer que Maria José fale a verdade para Alessandro, pois teme que Mercedes e Gabriel terminem na prisão. Maria José reclama e diz por que eles sempre o colocam em problemas. Alessandro é notificado que Bruno entrou com uma ação para ser reconhecido como filho de Antônio Lombardo. Bruno se reúne com seus advogados e trama contra Alessandro. Kátia, por telefone, informa Bruno que o advogado de Alessandro estava lá. Depois de desligar, Bruno a chama de chata. Alessandro já não sabe o que fazer para provar que Bruno é o culpado de tudo e pede Fernando que diga o que fazer. Paula vê Eric e acaba lhe dando um chute em sua perna e pergunta se ele não tem vergonha de conversar com ela depois de quase ter acabado com sua vida. Ezequiel diz a Alessandro que Mercedes esteve lá e ele a entrevistou, e ela irá ser testada uma semana. Ezequiel conta que seu Pedro esteve lá também. Alessandro pergunta o motivo da ida de seu Pedro lá.
A moça desconversa. Alessandro insiste com a moça. Maria José acaba contando toda a verdade para Alessandro, o que seu pai foi fazer por lá. Ezequiel conta para os colegas de trabalho que chegaram uma nova empregada. Alessandro responde para Maria José que essa seria uma ótima oportunidade para acabar com os planos de Bruno de assumir a presidência da empresa, se ele denunciá-lo às autoridades. Maria José diz que, sendo assim, Mercedes e Gabriel irão presos, e Xuxo e seu pai também. Maria José pede a Alessandro que não os denuncie para a polícia. Depois, Alessandro pede a Maria José o endereço de seu Pedro e sai. Alessandro diz a Vitória que irá resolver um assunto e pode resolver todos os seus problemas. Raquel se preocupa com a vergonha que irá passar na sociedade, depois que fizer esse exame de DNA. Raquel revela a Vitória que irá se divorciar de Roberto e pede ajuda à mãe. Vitória nega e diz que ela precisa resolver isso sozinha. Eric fica sabendo que Mercedes irá trabalhar na mansão. O mesmo diz a Bruno que Mercedes vai trabalhar na casa dos Lombardo e pergunta o que devem fazer com eles. Bruno ordena que os mate. Vitória pede Fernando que vá até sua casa amanhã. Alessandro chega na casa de seu Pedro e Xuxo e diz que Maria José lhe contou tudo. Paula desabafa com sua irmã e diz que encontrou o infeliz do Eric e sentiu vontade de matá-lo. Seu Pedro e Xuxo tentam fazer com que Alessandro entenda os motivos que levaram Mercedes e Gabriel se vender para Bruno. Eric chega na casa de Mercedes. O homem entra furioso e pergunta se é verdade que Mercedes irá trabalhar na casa dos Lombardo. Com medo, Mercedes diz que não. Depois responde que eles ofereceram um trabalho, só que ela não aceitou. Eric, por sua vez, diz que não acredita nela. Eric ordena que eles peguem as coisas e vão embora da cidade. Mercedes questiona para onde irão. Ele diz que para outro lugar e assim não corre risco dela abrir a boca e contar tudo o que sabe para Alessandro. Mercedes diz que não vai dizer nada, mas Eric não acredita. Bravo aos gritos, manda eles pegar as coisas para ir embora. Nesse momento, Gabriel diz que não vai. Eric saca uma arma e aponta para Gabriel e diz que vai atirar em sua perna. Mercedes fica desesperada. Olá pessoal, fiquem agora com o resumo de terça-feira, 13 de junho. Xuxo e seu Pedro conversam com Alessandro sobre o caso do atropelamento falso de Paula. Xuxo explica exatamente o que aconteceu em detalhes para Alessandro. Alessandro pergunta se realmente Xuxo tem certeza que foi Bruno que deu o dinheiro. Xuxo diz que sim, pois foi Mercedes mesma que lhe contou tudo e quem entregou o dinheiro para ela foi Eric. Alessandro responde que, sendo assim, Mercedes e Gabriel terão que ir até sua casa e ficar frente a frente com Bruno, Vitória e outra testemunha, e assim irão pressioná-lo a desistir de tudo o que ele pretende fazer. Seu Pedro agradece a Alessandro pela compreensão e diz que ele tem um coração de ouro. Em frente ao apartamento de Ulisses, Raquel telefona para ele, mas ele não atende. Enquanto isso, Ulisses e Roberto dormem juntos. Raquel entra no prédio e sobe até o apartamento do amante. Roberto se esconde e acaba descobrindo o caso de Raquel e Ulisses. Raquel entra e diz que ligou 1000 vezes para ele e o acusa de ter outra mulher. Raquel vai até o quarto, mas não consegue abrir. Ulisses mente e fala que sim, tem uma mulher lá no quarto. O homem ainda diz que não estava a suportando, pois está muito possessiva e ele não gosta desse tipo de mulher. Pois nenhum homem gosta de estar com uma mulher que fica enchendo o saco. Raquel tenta contornar a situação e diz que está com muitos problemas com sua mãe e com Roberto, que lhe persegue o tempo todo. Enquanto isso, Roberto escuta tudo que é dito entre os dois e fica furioso. Ulisses a propõe que eles terminem o relacionamento. Raquel diz que não e fala que já falou até com sua mãe que irá se divorciar de Roberto. Ulisses pede à moça que vá embora e amanhã eles conversam, pois precisa despachar a mulher que está no quarto. Raquel pergunta como ele pôde fazer isso com ela. Antes de ir, Raquel insiste que ele não faça mais isso com ela e pede que o homem não fique com nenhuma outra mulher. Raquel finalmente vai embora. Roberto sai do quarto e diz que ele demorou muito para dispensar ela. Ulisses responde que está muito envergonhado. Ulisses, para se livrar da culpa, diz que Raquel ficou se oferecendo para ele.
Aparentemente com ciúmes, Roberto fala que sabe muito bem quem é ele. Ulisses pergunta como eles ficam e Roberto responde que eles não significam nada um para o outro. Ulisses o questiona se irão continuar sendo amigos. Roberto vai embora. Alessandro e Xuxo e seu Pedro chegam na casa de Mercedes, mas não encontram ninguém. Seu Pedro e Xuxo deduzem que Bruno os levou. Alessandro chega na casa de Júlia e, ao ver Gregório, questiona se ele era o motorista de caminhão. O homem, aparentemente nervoso, responde que sim, mas por enquanto está sem trabalho. Alessandro pergunta por Mercedes, mas o homem diz que não tem nenhuma informação onde ela está. Gregório liga para Eric e diz que Alessandro esteve lá, procurando por Mercedes e Gabriel. Gregório questiona se Eric tem alguma coisa a ver com isso. Bruno se encontra com Maura. Ela tenta formar uma aliança com ele, para que Maria José e Alessandro se divorciem. Bruno e Maura se chantageam. Maura fica chocada em ver que Bruno está disposto a tudo para conseguir a presidência da empresa. Bruno liga para Eric e pergunta se ele terminou o serviço. Eric responde que sim, que já os matou. Depois de desligar, Eric o chama de vigarista e que a hora dele irá chegar. Alessandro conta para Vitória que Bruno subornou 2 pobres coitados para culpar Paula pelo suposto acidente de carro que ela a provocou, mas a mulher sumiu ou sumiram com ela. Vitória chora e se pergunta o que foi que fez e o porquê Bruno ficou assim. Alessandro a conforta e diz que ela não fez nada. Vitória está convencida que falhou em alguma coisa como mãe. Alessandro responde que talvez ele foi muito mimado. Vitória e Alessandro tentam arrumar respostas por Bruno ser assim, tão mau caráter. Raquel arruma um barraco após ver Paulo e Roberto juntos na banheira. Após discutirem, Roberto puxa a moça pelo braço e a leva para dentro. Dentro de casa, os dois continuam a discutir. Raquel diz que agora eles irão se divorciar. Roberto pergunta qual será o argumento e se ela também tem uma amante. Raquel responde que quem tem amante é ele e nada mais, nada menos que uma empregada. Roberto pede que pare de chamar Paula de empregada, porque ela não é. O homem diz que Raquel tem um amante e que já sabe de tudo. Raquel manda calar a boca e diz que se alguém contou alguma coisa para ele, é mentira. Roberto responde que ninguém contou nada e ele mesmo descobriu sozinho. Raquel diz, mas o motivo para você me dar o divórcio agora. Roberto responde que vai dar sim, mas é um bom conselho e diz que quando ela for dormir com ele, é melhor se prevenir com o amante dela. Raquel fica furiosa. Maria José prepara uma noite romântica para seu amado. Maria José e Alessandro fazem amor. Roberto se desculpa com Paula e diz que está envergonhado pelo ocorrido. Paula responde que está tudo bem. Roberto se despede com um beijo no rosto. Paula, sorrindo, pergunta se ele está lhe paquerando. Roberto diz que não, mas se ela quiser, ele lhe paquera. Paula responde que não e diz que já tem muitos problemas para arrumar mais um. Paula se diverte com a situação. Bruno chega em casa e Vitória o questiona se ele deu dinheiro para aquelas pessoas para prejudicar Paula. Vitória pergunta se ele está ciente que Mercedes pode denunciá-lo, ele, a qualquer momento. Bruno se faz de desentendido e diz que pode denunciá-lo. Vitória questiona se ele fez alguma coisa contra eles. Bruno responde que nem os conhece. Vitória tenta fazer com que ele confesse e diz que é melhor ele dizer o que fez, se mostrar arrependido, antes que isso fique pior que já está. Bruno, se fazendo de inocente, diz que se Alessandro achar que ele é o culpado, que traga a mulher e o irmão na frente dele e confirme tudo o que disseram. Vitória diz que vê ele tão seguro que lhe dá medo. Bruno responde que, pelo contrário, deveria se alegrar, pois ele é sincero. Bruno e Vitória discutem calorosamente, porque Antônio não deixou nada para ele. Vitória diz que ele sempre foi rebelde e é um irresponsável, e Antônio pensou. Bruno a corta e diz que não importa o que ele pensou, com aquele cérebro doente, e com certeza ele tinha Alzheimer ou outra demência. Vitória fica furiosa e fala que Antônio era um homem lúcido. Bruno responde que irão ver e sai. Vitória fica chocada com as falas e atitudes de Bruno. No outro dia, o advogado informa Alessandro e Vitória que já chegou a ordem do juiz para realizar o exame de DNA dos irmãos. Bruno pergunta a Eric onde enterrou os corpos. Eric diz que enterrou no campo,
fora da cidade. Alessandro chega ali e demite Eric e diz a Bruno que quer vê-lo fora de casa, hoje mesmo. Bruno se impõe e Alessandro deixa claro, se estiver lá quando voltar, irá tirá-lo nem que for à força. Bruno relembra Alessandro e fala que ele terá que cumprir o que prometeu quando doou sangue a Maria José e pediu duas coisas, a presidência e que ele se divorcie da mulher dele. Bruno diz a Vitória que Alessandro o expulsou de casa e pede a ela ajuda. Vitória nega e diz que ele já fez a sua escolha. Bruno questiona onde ela está indo arrumada e pergunta se está indo ver o amante. Vitória pede que ele a respeite e diz que se Alessandro não tivesse o expulsado de casa, ela mesmo iria expulsá-lo. Bruno a afronta e pergunta se ela está com Fernando. Vitória responde que não e diz que não tem direito de dar satisfação da sua vida. Bruno responde que ele é seu filho. Vitória, revoltada, diz que se soubesse que daria a vida a um monstro como ele, ela abortaria, mesmo que ela fosse para o inferno. Xuxo procura por notícias de Mercedes. Alessandro fica sabendo que Gabriel não apareceu em sua fisioterapia e fica cada vez mais intrigado com seu sumiço. Paula conta para Maria José da cena de ciúmes que Raquel fez ao vê-la com Roberto na banheira. Maria José a repreende por estar na banheira com um homem casado. Bruno vai a uma redação de jornal a fim de acabar com a reputação de Vitória e diz que há 30 anos atrás, a senhora Vitória Lombardo ainda estava com o primeiro marido e teve um rápido romance com Antônio Lombardo e dessa relação teve 2 filhos. O homem questiona se é verdade. Bruno diz que uma dessas crianças é ele mesmo. O homem pergunta se realmente ele quer que ele publique isso. Bruno responde que sim. O homem fala que isso acabará com a reputação de Vitória e pergunta se não importa em prejudicá-la. Bruno responde que não, e ele é o filho de Antônio Lombardo e tem todo o direito de ser reconhecido como tal. Bruno pede sigilo e diz que ninguém pode saber que foi ele quem vazou a notícia. Olá pessoal, fiquem agora com o resumo de quarta-feira, 14 de junho. Alessandro tenta pensar em algo para resolver a questão pendente que tem com Bruno, já que deu a palavra que divorciaria de Maria José. Alessandro ainda diz que se ele joga sujo, então jogará esse mesmo jogo. Paula desentende com Maria José por não querer ir embora da mansão. Raquel liga para Ulisses e conta que estava fazendo um teste de DNA e que morreu de vergonha. A moça diz que precisa vê-lo para conversar, já que Roberto sabe que ela tem um amante. Vitória conversa com Roberto sobre o casamento dele e Raquel e diz ao rapaz que se decidiram se divorciar, espera só um pouco até que tenha acalmado o temporal que está prestes a cair. Seu Pedro e Paula se despedem de Maria José e vão embora da mansão. Roberto se oferece para levá-los em sua casa. Bruno e Kátia se encontram. O rapaz pede descrição na relação dos dois. Caso o irmão dela descobre, causará um grande escândalo. A moça tranquiliza o rapaz e conta que a fofoqueira da Lisete andou lhe sondando, mas ela não disse nada. Bruno pede que Kátia tire do arquivo morto um relatório do senhor Román Villavicencio. Kátia pergunta quem é ele. Bruno responde que ele é irmão da mãe de Alessandro e precisa que ela faça isso para que ele ganhe o processo. Paula chega em sua nova casa. A moça cai em lágrimas. Maria José conta um pouco da sua história para Vitória. Alessandro chega ali e diz a Maria José que haja o que houver, ele o ama mais que sua própria vida. Maria José o abraça e diz que quando ele fala essas coisas, ela sente muito medo e sente que algo ruim está prestes a acontecer. Alessandro responde que mesmo que aconteça, ele nunca irá abandoná-la. Os dois se beijam apaixonadamente. O jornalista contratado por Bruno começa a seguir as instruções dadas por ele. O dono do jornal teme que isso vire um escândalo e que os Lombardo acaba fechando seu negócio. O jornalista, ao se ver encurralado, acaba revelando o nome de sua fonte e fala que a notícia foi dada por Bruno Albeniz, filho de Vitória. Bruno pede Eric que ronde Gregório
para saber o que estão falando do desaparecimento de Mercedes. Alessandro se diverte com Maria José. Raquel chega em frente ao apartamento de Ulisses e vê o carro de Roberto em frente e se pergunta o que está acontecendo. A moça liga para Ulisses e pede para falar com ele. Ulisses a dispensa. Ulisses revela a Roberto que tem uma moça que é apaixonada por ele e que essa moça irá herdar uma fortuna do avô. E ele está esperando ela voltar da Espanha. Ulisses diz que essa moça é a gêmea de Maria José e conta que a mãe das garotas não morreu, só fugiu com um homem muito rico e levou só uma das filhas. Ulisses reforça para Roberto que Sandra e Maria José são idênticas. Roberto fica chocado e pergunta se Maria José já sabe. Ulisses responde que nem ela, nem ninguém. Hernan convida Vitória para jantar. Fernando não consegue esconder os ciúmes que sente por ela. Paula chora por não querer morar com seu pai. Kátia leva os documentos para Bruno. Fernando se declara para Vitória e diz que sempre estará lá lhe esperando e a beija. Alessandro fica furioso após ver a notícia no jornal, onde diz que eles estavam fazendo um exame de DNA. Bruno liga para Maria José. Ela se recusa a falar com ele. Vitória insiste que ela atenda. A senhora quer escutar o que ele irá falar com ela. Bruno conta para Maria José que após a doação de sangue que ele fez para ela, ele pediu a Alessandro duas coisas em troca: a renúncia da presidência e que se divorciasse dela. Maria José, chorando, diz a Bruno que ela já não faz parte da vida dele e que jamais voltaria para ele. Em tom ameaçador, Bruno responde que se não fizer o que está mandando, destruirá Alessandro. Maria José fica chocada. Vitória diz que Bruno está completamente louco. Olá pessoal, fiquem agora com o resumo de quinta-feira, 15 de junho. Eric mantém Mercedes e Gabriel presos em uma casa. Maria José revela a Alessandro da ligação de Bruno e do que ele disse a ela. Alessandro responde que é verdade e sim deu sua palavra e pretende cumpri-la, por isso vai se divorciar dela. Maria José chora inconsolável e não aceita se divorciar. Alessandro tenta explicar qual é o seu plano. Ele deixa claro que os dois continuarão juntos e depois voltarão, e sim se casarão novamente. E a separação seria temporária, só seria legalmente e não fisicamente. Ele ainda revela que ninguém deve saber de seus planos, pois o que quer é arruinar os planos de Bruno e poder salvar o patrimônio da família. Depois de muito se falar, Maria José acaba entendendo e aceitando o divórcio. Maria José se preocupa com Alessandro solteiro e tem medo das piriguetes dar em cima dele. Bruno pede seu advogado que faça tudo o que estiver em seu alcance para que ele ganhe o processo. No cativeiro, Gabriel grita e pede por socorro. O advogado entrega para Maria José os papéis do divórcio. A moça lê e fica sabendo que Alessandro deixará tudo em nome dela. Vitória procura por Bruno e diz a ele que ouviu a conversa que teve com Maria José e que a cada dia se convence mais de que tudo o que dizem sobre ele é verdade. Vitória pede Bruno que pare e diz estar disposta a perdoá-lo. Vitória pede que o rapaz desista do divórcio de Alessandro e Maria José, porque eles se amam. Bruno responde que não se importa se todos acreditam no que dizem sobre ele e que chegará até as últimas consequências. Fernando pergunta a Mari como está indo o trabalho de Kátia na empresa. Mari diz que a moça anda muito misteriosa e mexendo muito no celular. Às vezes sai e demora a voltar. Fernando fica preocupado quando Mari diz a ele que suspeita que Kátia tem um namorado. Pedro e Xuxo seguem Eric e chegam até o esconderijo onde estão Gabriel e Mercedes. Os dois ficam de tocaia. Após Eric ir embora, Xuxo e seu Pedro vai até a casa e os liberta. Chorando, Paula pede para voltar a morar com Maria José na mansão. Alessandro pede Mari que reserve 3 lugares em um avião para a capital e pede descrição.
Enquanto Mari faz a reserva, Kátia aproveita para ouvir. Mari retorna à sala de Alessandro e pede para fazer as reservas da sala dele. Alessandro não entende por que ela não quer fazer na mesa dela. Mari confessa que não está mais aguentando e conta que Kátia a espiona e está ficando insuportável trabalhar ao lado dela. Kátia conta a Bruno da conversa que ouviu e ele exige que ela descubra para onde Alessandro e Maria José vão viajar. Olá pessoal, fiquem agora com o resumo de sexta-feira, 16 de junho. Fernando e Vitória voltam a se encontrar. Os dois se beijam. Eric fica furioso ao descobrir que seus reféns conseguiram fugir. E teme o que Bruno irá fazer quando descobrir. Alessandro diz a Vitória que vai se divorciar de Maria José e ceder a ela suas ações da empresa e metade da casa. Ao perceber que Vitória está desconfiada, Maria José afirma que jamais trairia a confiança de Alessandro, até porque o ama e espera um filho dele. Alessandro explica a Vitória que é apenas uma estratégia para destruir os planos de Bruno e logo voltarão e estarão juntos. Vitória teme que algo dê errado. Roberto volta a discutir com Ulisses por causa do relacionamento com Raquel. Raquel telefona para Ulisses e conta que alugou um apartamento para ele. Ulisses sorri. Maria José e Alessandro viajam para a capital. Raquel e Ulisses voltam a se relacionar. Paulo e Roberto saem juntos. Maria José e Alessandro começam os trâmites para se divorciarem. Alessandro diz a Maria José que tem uma surpresa para ela. Fernando pergunta a Kátia se ela tem um namorado. E ela, em tom de deboche, pergunta a ele quando pretende apresentar sua namorada e acrescenta que está perdendo seu tempo com Vitória. Bruno dispensa os serviços de Mateu e pede que vai extorquir outra pessoa, porque com ele não vai funcionar. Por telefone, Kátia diz a Bruno que já não suporta os interrogatórios de seu irmão e diz que deveria tornar público o relacionamento que existe entre eles. Bruno responde que ainda não é hora. Ele pede a ela que acesse o computador de Fernando para ver se encontra algumas informações sobre Alessandro, que possa ajudá-lo. Após uma ligação de Hernan para Vitória, a convidando para um jantar, Fernando tem uma crise forte de ciúmes. Kátia vasculha o computador de Fernando. Alessandro diz a Maria José que para que todos acreditem no seu divórcio, terão que seguir com a vida de antes. Ela admite que sentirá ciúmes de vê-lo sair com Maura. Alessandro abraça Maria José e diz que ela é a mulher da sua vida. Mateu pede dinheiro a Maura e Ulisses, para não contar a Alessandro tudo o que sabe sobre Mário Aguirre. Alessandro e Maria José passam a noite romântica juntos. Olá pessoal, espero que tenham gostado do nosso resumo. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar seu like.